Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rui Carlos e sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Hoje vamos dar sequência ao módulo de Química Geral e Inorgânica, a aula de número 3. Na última aula, nós trabalhamos com a evolução dos modelos atômicos, desde os filósofos Leucipo e Demócrito, até o modelo mais atual que a gente trabalhou, que foi o modelo de Bohr. Hoje nós vamos dar sequência a esse trabalho e vamos ir um pouquinho mais adiante e vamos ver um pouco do modelo de Sommerfeld. Eu cheguei a citar na última aula, mas disse que nessa aula a gente ia trabalhar um pouco mais. Tranquilo? Vamos dar sequência então? Então a gente viu na última aula esse slide que trabalhava então o núcleo como sendo um lugar no espaço extremamente reduzido, denso, onde continha os prótons e os nêutrons, que toda a massa do átomo estava contida nesse núcleo, tendo em vista que os elétrons têm uma massa praticamente desprezível, ela é 1840 vezes menor do que a massa do próton, e que esse núcleo é circundado por uma eletrosfera, e essa eletrosfera é extremamente grande quando comparado com o núcleo, aonde continha os elétrons. O que acontece? A gente não falou como esses elétrons se encontram na eletrosfera. O que acontece então? Bom, os elétrons são partículas extremamente pequenas. Lá em 1903, o Bohr sustenta a sua teoria quantizando os níveis de energia. Ele dá valores para cada nível de energia. Em 1919, Sommerfeld, ele faz uma correção nesse modelo. O que seria essa correção? Ele considera já a teoria quântica, como Bohr, só que ele leva um pouco mais além. Ele separa, além dos níveis de energia, K, L, M, N, O, P e Q, que podem ser representados também pelos números de 1 a 7, Sommerfeld ele separa os níveis em subníveis de energia. O que seria esse subnível de energia? Vamos pensar. O elétron é uma partícula extremamente pequena e com a evolução da mecânica quântica começa a se entender que ele tem tanto características de partícula, tendo em vista que ele possui uma massa, apesar dessa massa ser pequena e praticamente desprezível, ela existe, né? Então ele tem características de corpusculares, né? Agora, ele também possui característica de onda. Entra aí a questão da dualidade onda-partícula. O que quer dizer essa dualidade? Quer dizer que, a partir do princípio da incerteza de Heisenberg, ele diz que a gente não pode determinar a posição e o momento desse elétron. Se a gente determinar a posição, a gente vai estar errando bastante no momento. Então, o que se faz para conseguir tentar resolver? Se determina os orbitais. O que são esses orbitais? São lugares no espaço de maior probabilidade de se encontrar o elétron. Então, o que a gente vai imaginar? Vai imaginar que cada um desses subníveis vai ter um número de orbitais. Cada orbital vai ter um número máximo de elétrons, tá? Que é 2. Então, o subnível S tem apenas um orbital, e se ele tem um orbital, cabem apenas 2 elétrons. Então, vamos colocar aqui, ó. Nós temos o subnível S, o P, o D e o F. Esses daqui são os subníveis. O número de orbitais para o S é 1, para o P é 3, para o D é 5 e para o F é 7. Se nesse subnível só tem um orbital e cada orbital cabe em 2 elétrons, nesse caso aqui vai caber 2 elétrons. Vou botar aqui elétrons e aqui é orbitais. Nesse subnível P tem 3 orbitais. Se cada orbital cabe em 2 elétrons, aqui caberá 6. Subnível D terá 5 orbitais, ou seja, 5 regiões no espaço de maior probabilidade de se encontrar o elétron. Se tem 5 orbitais, cabem 10 elétrons. E o último, subnível F, tem 7 orbitais. Se cada orbital cabe em 2,
14 elétrons, como eu coloquei aqui. O que acontece? Como é que a gente vai distribuir isso nessa eletrosfera? Vamos imaginar. Nós temos também que, além dos subníveis, vou colocar aqui subníveis, nós teremos os níveis de energia. Então, camada K, L, M, N, O, P e Q. Cada camada caberá um número máximo de elétrons. 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Bom, esses níveis podem ser representados pelos números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora vamos montar um método para que a gente consiga fazer essa distribuição de elétrons. Eu disse que na camada K, que é o nível 1, cabem 2 elétrons. Qual dos orbitais cabem apenas 2 elétrons? O subnível S. Então, a camada 1, que é o nível 1, só tem um orbital, o subnível S, que cabem 2 elétrons. Agora vamos para o nível 2. O nível 2 cabe em 8. Eu não tenho nenhum subnível que cabe 8, mas eu tenho o S que cabe 2 e o P que cabe 6. A soma dos dois vai fechar os 8. Então vamos lá, ó. 2S2, 2P6, ó. 2 mais 6 fecham os 8 elétrons. Vamos adiante. A camada 3 cabe em 18. Eu também não tenho nenhum que cabe 18, mas o subnível S cabe 2, o P cabe 6 e o D cabem 10, que fecha os 18. Então, S2, 3P6, 3D, 10. Vamos adiante. O quarto cabe em 32. Se eu juntar todos os orbitais, vai fechar os meus 32. 4S2, 4P6, 4D10, 4F14. E o subnível, o nível 5, né, camada O, cabem 32, igual a 4. Então, eu só vou copiar. A 6 é igual, ó, a 6 é igual a camada M. E a 7 é igual a 2. Professor, para que serve isso daqui? Bom, vamos passar para o próximo slide, por favor. A gente vai chegar num método chamado de um método mnemônico. O que é o método mnemônico? Ele é utilizado para memorizar como vai ser realizada essa distribuição. E aí eu vou colocar aqui linhas nas diagonais. Que vão identificar como eu vou fazer essa distribuição. Gente, é o único método que tem? Não. É o único que a gente vai utilizar? Também não. A gente depois vai lá para a tabela periódica, eu vou mostrar para vocês que a gente tem isso aqui na tabela periódica. Mas o método mais correto para a distribuição, ou mais adequado, ele é chamado de método da construção de Aufbau, que não é o método que a gente vai utilizar, porque esse método é um método mais simples e ele garante com uma determinada precisão a distribuição de quase todos os elementos. Os principais que a gente vai utilizar, vamos utilizar aqui. Eu trouxe 2 exemplos, o oxigênio e o escândio. O que a gente vai fazer? Ó, vamos pegar o oxigênio primeiro. Oxigênio, número de massa 16, número atômico 8. Lembra da última aula? Então, ó, número atômico 8, número de massa 16. O que é o número de massa? Ah, vamos lembrar da última aula. Número de massa é prótons mais nêutrons.
número atômico é somente prótons. Então, como eu estou trabalhando com distribuição de elétrons, eu preciso descobrir o número de elétrons. Como eu não tenho carga, né? Como eu não tenho carga representada, eu posso dizer que o número de prótons dessa espécie é igual ao número de elétrons. Se o número atômico é igual ao número de prótons, eu também posso dizer que o número atômico é igual ao número de elétrons, concordam? Então, essa espécie tem 8 elétrons para distribuir. Tranquilo. Com o tempo, vocês vão ver que é simples. Eu vou olhar o número atômico e já sei que é o número de elétrons, se a espécie é neutra. Se ela tiver carga, aí eu vou ter que calcular. Bom, vamos distribuir. Eu tenho 8 elétrons para distribuir, mas antes vamos colocar aqui uma legenda para isso. Ó, vou colocar maior aqui, 1s2. Esse 1 vai dizer o nível. Esse S vai representar o subnível. E esse 2, número de elétrons. Para que eu preciso saber isso? Porque eu tenho que ver os números de elétrons que eu tenho que distribuir. Opa! Vamos lá, 8 elétrons para distribuir. Vamos começar, aqui é o início. Ó. 1s2, já distribuí 2 elétrons. Venho até o final da linha, retorno e pego a próxima linha na diagonal. 2s2, vou até o final, retorno e pego aqui 2p6. Ah, professor, passou. Passou. 2 mais 2 são 4, mais 6 são 10. Eu passo o número de elétrons e no último eu faço uma correção. Se ele só tem 8 elétrons, ele vai ter apenas 4 no subnível P na camada 2. Tranquilo, fizemos a distribuição. Agora vamos para o próximo. O próximo, número atômico 21. A gente já viu que o número atômico, em uma espécie que não possui carga, será o número de elétrons. Então, eu tenho 21 elétrons para distribuir. Vamos lá, começo aqui. 1s2, 2s2, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ó, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, 4s2, ó, fechou 20, ó, 2p6, 4s2, 3p6, 4s2, 3d1. É 3d10, ó, mas como eu preciso só de mais 1, 1. Eu fiz toda a minha distribuição para os 2 elementos. O que eu preciso agora que a gente entenda? O que são camadas de valência e subnível mais energético? A gente vai olhar a distribuição, por exemplo, do oxigênio, e eu vou pegar a camada de maior nível, ou a maior camada, aquela camada mais externa que eu tenho. Como é que eu vou ver? Ó? O número maior não identifica o nível? Eu quero aquele nível maior. Então, eu tenho o nível 1 e o nível 2. Qual é o maior? O 2. Esse aqui é a minha camada de valência. O que é a camada de valência? A camada mais externa dos elétrons, da eletrosfera desse elemento, onde contém elétrons. Por que a gente precisa disso? Na próxima aula, quando a gente começar a trabalhar com ligações, é essa camada que vai estar envolvida nas ligações químicas. Então, a gente precisa identificar perfeitamente ela. Agora, vamos para o próximo elemento. Ó, eu tenho subnível, ou nível, desculpa, 1, 2, 3 e o 4. Esse aqui
é a minha camada mais externa. Observem por que eu escolhi dois elementos diferentes. Esse aqui, a minha camada mais externa, ela coincide com o final da minha distribuição. Nesse caso aqui, não coincide. A minha camada de valência é a camada 4. Para esse elemento. Agora, o que é subnível mais energético? É aquele elétron que foi distribuído por último. Aí sim, eu vou pegar o meu último elétron. Este aqui é o subnível mais energético. Aonde eu encontro o meu último elétron, o último elétron a ser distribuído. E aqui, o meu subnível tranquilo, gente? Entender isso daqui? É bem simples. O que é o mais complicado? É a gente lembrar como é que monta isso daqui. Depois eu vou mostrar um outro método na tabela periódica. Ah, professor, eu não consigo lembrar disso aqui. A gente vai trabalhar lá a mesma forma. E vocês vão ver que é bem simples. A tabela periódica, ela foi criada para nos auxiliar. Então, a gente tem que saber utilizar a tabela periódica. Tranquilo? Vamos passar para o próximo, então? Então, aqui eu trago um exercício que envolve o conteúdo da última aula com essa aula aqui. Então, a gente trabalhou na última aula com a semelhança química, tá? Questões de Enem gostam de misturar os conteúdos porque a gente tem um número restrito de questões. Então, a gente envolve um conteúdo com outro para justamente trabalhar os dois juntos. Então, vamos lá, ó. Olha que interessante essa questão. Eu tenho o elemento A, genérico, o B e o C. O enunciado me diz que o elemento A tem número atômico 20 e número de massa 40. Legal. Então, número atômico 20 e número de massa 41. B, ele não me contou nada, mas C, ele me contou que tem 22 nêutrons. Então, vamos anotar aqui, ó. Nêutrons, 22. Mas ele bota esse triângulo aqui. O que é esse triângulo? Ó? Ele diz que A e C são isótopos. Lembra do P que eu marquei para vocês? O que são isótopos? São elementos químicos que apresentam o mesmo número de prótons, ou seja, o mesmo número atômico. Se eles apresentam o mesmo número atômico, eles são o mesmo elemento. Eles podem diferir em número de massa, mas como eu disse que o que caracteriza um átomo é o número atômico, se os dois têm o mesmo número atômico, eu estou tratando do mesmo elemento. Então, A e C são isótopos. Ó. A e C são isótopos. Se o número atômico é igual, já vou colocar aqui. Ele diz que C e B são isóbaros. O que são isóbaros? São espécies que apresentam o mesmo número de massa. Como é que eu vou descobrir a massa? Ó, C e B. C e B, mesma massa. Vamos voltar. O número atômico não é o número de prótons? Ó, número atômico é o número de prótons, que é 20. Se a massa de um átomo, que eu acabei de mostrar para vocês no slide anterior, se a massa do átomo é a soma do número de prótons mais nêutrons, se eu somar esses dois, eu acho o número de massa. 42. Achei do elemento C. Se ele é isóbaro desse aqui, esse aqui também tem número de massa 42. Vamos adiante. B e A são isótonos. O que são isótonos? Apresentam o mesmo número de nêutrons. Olha o N aqui, ó. N para nêutrons, P para prótons. Então, este e este, o mesmo número de nêutrons. Como é que eu descubro o número de nêutrons de um elemento? Diminuindo o número de massa do número atômico. 20 menos 41 vai me chegar a 21 nêutrons.
E esse aqui vai ter número de nêutrons 21. Deu. O que o exercício me dava era isso aqui. Agora a gente tem que trabalhar. Vamos lá. Vamos pegar o número de prótons desse elemento e o número de elétrons do elemento A. O número de prótons é igual ao número atômico, 20. O número de elétrons vai ser igual ao número de prótons porque a espécie é neutra. Então, 20. Tranquilo? Agora vamos para esse daqui. O número de massa dessa espécie é 42. E eu sei o número de nêutrons. Eu não acabei de dizer que massa é prótons mais nêutrons? Se eu sei o número de massa e sei o número de nêutrons, se eu diminuir um do outro, eu chego ao número de prótons. 21 menos 42, 21. Agora, o número de elétrons. Como a espécie é neutra, o número de prótons será igual ao número de elétrons. Só falta para esse aqui o número de elétrons. Como a espécie é neutra, prótons e elétrons são iguais. Fechou. Consegui descobrir todas as partículas subatômicas das 3 espécies. Tranquilo? E o exercício me pede a distribuição eletrônica do elemento B e C. Tranquilo, vamos lá agora para a tabela. Ó. B e C. São 21 elétrons. Como a gente está ligado, está aqui a distribuição. Não eram 21 elétrons? A gente tem que ganhar tempo. Se num exercício tu fez uma coisa e estão te pedindo de novo, tu não precisa fazer de novo, né? Só vou copiar. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. O pessoal da Libras agora vai me matar, porque eu falei tudo rápido e elas não vão conseguir traduzir. A distribuição é igual à de cima. Eu só segui a ordem aqui, tá? Então, ó, 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20. Mais 1, 21. Fechou a distribuição. Agora só falta desse daqui. O que eu vou fazer? Se esse aqui foi até 21, é só eu tirar o elétron mais energético desse aqui. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Tranquilo, gente? Fizemos o exercício, né? Conseguimos recapitular um pouco do conteúdo anterior e já avançamos um pouco mais. O que acontece? Já sabemos como é o átomo. Ele tem um núcleo denso, positivo, que possui as partículas prótons e nêutrons. Toda a massa do átomo está no núcleo. Por quê? Porque na eletrosfera se encontram os elétrons, que têm massa praticamente desprezível, comparado com o núcleo. Tranquilo? O que acontece, além disso? Nós entendemos como se dá essa distribuição em níveis de energia e subníveis de energia. E isso, não se preocupem. Se vocês não entenderam, primeiro que vocês podem voltar à aula lá no YouTube e olhar tudo de novo. Ah, o professor falou muito rápido. Vai pausando o vídeo, vai fazendo as anotações que vocês vão conseguir acompanhar. Tranquilo? Outra coisa, te inscreve no canal e aciona o sininho. Porque cada vídeo que é postado, chega uma notificação. E todo dia, de segunda a sexta, são postadas todas as nossas aulas. Tranquilo? Então, olha só, vamos passar um pouquinho mais adiante. Agora entendemos todos os átomos. Como é que funciona? Só que aí, o que esse cara aqui descobriu? Mendeleev, né? Mendeleev, olha que nome. Em 1869, já se conhecia em torno de 60 elementos e se precisava organizar isso. Esse senhor foi responsável por organizar os elementos. E olha que interessante, mesmo sem conhecer alguns elementos, ele conseguiu deduzir um elemento que poderia estar entre eles. Como assim, professor? Em 1869, não se conhecia ainda os prótons no núcleo. Então, ele organizou a tabela periódica pela massa atômica. E olha que legal, aqui está a organização
da tabela. Se pegar o silício e o estanho, ele conseguiu fazer uma média dessas massas dos dois e conseguiu descobrir um elemento que ele não sabia, que é 70 a massa. E olha como ele errou pouco, 72 é a massa do estanho, do germânio. Na época ele não conhecia, mas a partir das características desse elemento, ele conseguiu saber, olha, entre eles existe um elemento. Tranquilo? Bom, isso é história. Na época, 63 elementos apenas existiam. Pode passar a próxima? E aí surge todos os elementos que a gente conhece hoje. Em torno de 115 elementos, por exemplo, mais ou menos, é o que a gente trabalha. Tem os elementos aqui, ó, que existem por frações de segundos, foram criados em laboratório, né? Não são os elementos mais que a gente trabalha bastante. Os elementos que a gente trabalha geralmente estão na parte superior da tabela. Os outros não são importantes? Não é isso que eu disse. Que eu disse que geralmente se trabalha com esses elementos mais da parte superior da tabela. Tranquilo? O que aconteceu? Ainda Mendeleev separou a tabela periódica em períodos, que são linhas horizontais. Então, são 7 linhas. Olha a coincidência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E separou em 18 famílias, que são as colunas. Tranquilo? Essa organização hoje, né, se dá por Moseley em 1913. Aí a gente volta lá. O modelo de Bohr é de 1913. Moseley organizou os elementos em ordem crescente de número atômico. O que é número atômico? É o número de prótons no núcleo. É o que identifica o elemento, né? A gente não pode esquecer isso aí. Pode passar. O que a gente vai ver na tabela periódica? Uma tabela comum, aquela que se utiliza em concursos, em provas, ela vai ter o mínimo necessário que tu vai utilizar. Então, toda tabela ela contém uma legenda que vai te auxiliar número atômico, porque o que acontece? Lembra da representação que eu fiz para vocês? Ó, vamos voltar aqui para a representação. Eu fiz uma representação assim, ó. Eu disse que o número de massa, que o número de massa era aqui e o número atômico era aqui. Ou número de massa aqui, número atômico aqui. É obrigatório isso, gente? Não. Tanto que na tabela eles trazem a legenda porque eles invertem. A massa está aqui, o número atômico está aqui. Desde que tenha a legenda, vocês não vão se perder. Mas vamos voltar de novo. Se eu disse, olha só, que o número de massa é prótons mais nêutrons e número atômico é somente prótons, qual dos dois tem que ser o maior? Número de massa, porque além de prótons ele tem nêutrons. Tranquilo? Então a gente não pode se perder nisso. Então vamos lá. Número atômico, símbolo do elemento, nome por extenso, massa atômica. Aqui nesta tabela vem duas massas, a massa atômica convencional e a massa atômica padrão. O que é massa atômica padrão? Tá? A gente vai, lembra que eu falei para vocês que nós temos na natureza uma mistura de isótopos? São elementos químicos com o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo elemento, mas de massa diferente. Exemplo, carbono 12, carbono 13 e carbono 14. Todos são carbono, tem número atômico 6, mas a massa é variável. A massa deles vai ser uma média da abundância. O que é abundância, professor? Pego 100 átomos aleatórios e 90% é do carbono 12. Eu estou chutando os valores que eu não lembro de cabeça. 90% carbono 12, 5% carbono 13 e uma pequena porção carbono 14. É a média dessas massas. Tranquilo? Pode passar? Então agora a gente vai ver mais rapidinho a organização dessa tabela. O que é essa escadinha aqui? Essa escadinha vai separar em dois grandes grupos a tabela periódica. Os
Os metais são os elementos que têm as características metálicas. Próxima. Os não metais, né, que estão aqui. Ó, aqui já, essa tabela vem com uma legenda, tá, pessoal? Mas não obrigatoriamente. Metais, não metais. Próxima. Gases nobres, na família 18, que a gente vai falar muito na próxima aula desses elementos, tranquilo? Próxima. E esses aqui que são de classificação desconhecida. Por quê? É aqueles que só existem em fração de segundos em laboratório. Tranquilo? Pode passar. Agora, nós vamos... Lembra que eu falei que a gente tinha essa distribuição aqui? Temos. Como é que a gente tem? Esses daqui são chamados elementos representativos. O que são elementos representativos? São aqueles elementos que possuem o elétron mais energético, ou seja, aquele que foi distribuído por último, nos subníveis S e P. Então, aqui são os elementos que acabam em S e aqui os elementos que acabam em P. Tranquilo? Próximo slide. Elementos de transição são esses elementos do centro que o elétron mais energético acaba em subnível D. Depois eu vou recapitular isso aqui com vocês. Próximo. E o último, os elementos de transição interna, que são esses aqui de baixo, tá? A localização deles é aqui, ó. Os lantanídeos estão aqui e os actinídeos estão aqui. Só que a nossa tabela ficaria extremamente grande. Por questões de estrutura, tiraram esses elementos e colocaram para baixo. Mas a posição, em relação ao número atômico, eles estão aqui, ó. Aqui é o número atômico 56, 57, 58, 59, 71. Ó, 72. Entenderam? Eles estão aqui, eles só são representados embaixo. Tranquilo? Próximo. E aí nós temos a divisão. Tá? O que vai acontecer? A gente vai fazer mais exercícios sobre isso mais adiante. Mas, ó, olhem aqui. No meu diagrama, que a gente chama de diagrama de Linus Pauling, mas até hoje não se encontrou nenhuma escrita de Linus dizendo que foi ele que fez isso, mas a gente chama de diagrama de Linus Pauling. Aqui nós temos a camada 1, só tem 2 elétrons, tá? Então não existe nenhum outro elétron, só esses 2. Querem ver, ó? Hidrogênio só tem 1, então a distribuição dele é 1s1. Qual é o próximo elemento? O hélio. Qual é a distribuição dele? 1s2. Então, ou seja, no primeiro nível só tem 2 elétrons, sendo que o hidrogênio tem 1 e o hélio tem 2. Podemos passar para o próximo. Não, volta. A próxima linha, tá? Aqui, o segundo período, tá? Que é o nível 2, nós temos quantos elétrons? 2 mais 6, 8. Olha que legal. 2, esse grupo é o S, não é? 2s1. 2s2 é o elétron mais energético. Então, vocês vão fazendo a distribuição. Quando chegar em 2s2, no caso do berílio, é a distribuição dele. Vamos mais adiante na mesma linha. 2p1. 2p2. 2p3. Vamos ver se funciona. Vamos pegar o nitrogênio. Nitrogênio, vamos para cá, olha lá a tabela periódica aqui de novo. Nitrogênio, podemos pegar aqui, ó, número atômico 7, fazer a distribuição dele. São 7 elétrons, lembrando que isso aqui é o número de prótons. Eu só levo em consideração que é o número de elétrons porque eu não tenho carga. 1s2, 2s2, 2p6. Ah, professor, eu passei, mas aí eu tenho que diminuir no último. 2 mais 2, 4, faltam 3. Olha o elétron mais energético, não é 2p3, foi o último elétron. O último elétron foi em 2p3. Vamos ver lá naquela tabela se vai funcionar. As câmeras vão acompanhando, vão ficar bem louco. 2p1, 2, 3. Olha que legal. 2
P1, P2, P3. Nitrogênio, 2P3. Não é que bate? Então, ou seja pelo método mnemônico do diagrama ou pela tabela, vocês vão conseguir fazer a distribuição. Só lembrando, grupo S, aí o hélio, ele tá meio errado aqui, tá? O hélio é aqui nessa distribuição, mas ele é um gás nobre, ele não se mistura. Tá aqui, tá? Mas ele é S. Todos que estão aqui terminam em S, esse em P, D e F. Tranquilo? Vamos adiante. Propriedades periódicas. Olha que legal. Eles fizeram toda a distribuição em número atômico. E depois, eles conseguiram descobrir que, pela organização da tabela periódica em número atômico, eles conseguiram as características dos elementos colocar em ordem crescente ou decrescente. Óbvio que nós temos as periódicas e aquelas chamadas de aperiódicas, ou seja, que não seguem um padrão. A primeira propriedade que a gente vai falar é raio atômico. O que é raio atômico? Raio atômico é a distância entre o centro do núcleo e o fim da eletrosfera. Olha que dificuldade os caras conseguiram. Se os elétrons têm a característica de onda e de partícula, e que a eletrosfera é uma região de maior probabilidade de se encontrar o elétron, como é que eles mediram isso? Os caras não são burros, olha só. Eles pegaram, por exemplo, o gás hidrogênio, que é formado por 2 átomos de hidrogênio. Vamos imaginar como esferas e que eu tenho isso aqui. E tentem imaginar que as duas são do mesmo tamanho, apesar de não serem. Aqui está o núcleo. Lembra que eu falei para vocês que dependendo do objetivo, a gente vai usar qualquer modelo? Olha o modelo que eu estou usando, não é o de bola de bilhar, lá de Dalton? É. O que eles fizeram? Eles não tinham como medir o raio, que é a distância daqui a aqui, porque eles não sabem aonde termina, é muito difuso isso. Eles pegaram a distância entre 2 núcleos, dividiram ao meio e encontraram o raio. Então, o raio foi medido pela distância entre 2 núcleos de uma substância simples. Recapitular lá a primeira aula. O que é substância simples? Substância composta por um único tipo de elemento. E dividiram pelo meio. É o raio de uma com o raio da outra. Tranquilo? E é isso daí. Bom, o que a gente vai ver aqui? Se o hidrogênio só tem a camada 1, obrigatoriamente, ele tem que ter um raio menor do que o lítio, que tem a camada 2. Professor, como é que tu sabe isso? Ó, camada 1, camada 2, camada 3, camada 4, até a 7. Cada elemento vai acrescentando uma camada. Então, a distância vai aumentando, ó, aumenta daqui para cá. Se vocês olharem na tabela periódica, precisa fazer a distribuição? Não. Quem é o que tem o maior raio? Lítio ou potássio? É só olhar. O lítio está mais para cima, tem menor número de camadas, está no nível 3. E o potássio está no nível 4. Então, ele tem uma camada a mais. Tranquilo? Não, desculpa, né? 2 para 4 não é uma camada a mais, é 2, né? Tranquilo? Agora, vamos pensar nesse sentido aqui. Tá? Bom, a gente entendeu que aqui vai aumentando. O que é esse sentido aqui? Ó, em períodos, tá? Se a gente está mudando de um período para o outro, nós estamos aumentando camadas. Agora, na família, nesse sentido, que quem olha da direita para a esquerda, em diferentes famílias, o que está aumentando aqui? É o número de elétrons no núcleo. Ó. Aqui eu tenho, por exemplo, vamos pegar o potássio, vamos lá para a tabela aqui. Ó. Potássio e cálcio. Potássio, número atômico 19. E o cálcio, número atômico 20. Vamos fazer a distribuição dele. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1.
Ó, que legal. 4s1. 1, 2, 3, 4. Grupo S na primeira coluna. 4s1. Para esse aqui, como ele está no mesmo período, também tem que ser 4. Está no grupo S, então tem que ser S, só que está no segundo, 4s2. Então vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Olha só, o número de camadas dos dois é a mesma. Eles têm 4 camadas de energia. Só que esse tem um elétron a menos do que esse aqui. E olha lá, ó, cresce da direita para a esquerda de quem olha. Então, este aqui tem que ser menor do que esse. O que vai acontecer, gente? Eu estou diminuindo a minha... como é que se diz? O número de... O meu raio, desculpa, fugiu a palavra. Diminuindo o meu raio, por quê? Porque eu tenho mais prótons no núcleo e os elétrons estão na mesma distância, porque os dois estão na mesma camada. Só que nesse eu tenho 2 e no outro eu tenho 1. Mas o número de prótons no que tem 2 é maior, porque é número atômico 20. O que vai acontecer? A atração que ele sente é maior, então ele aproxima, né? Então é por isso que esse aqui tem um elétron a menos, né? Logo tem um próton a menos também, vai ter uma menor atração do que esse. Então, quando atrai, diminui, né? Mais prótons no núcleo, atrai. Então, cresce na tabela periódica da direita para a esquerda. Próxima. Outra propriedade, energia de ionização. O que é energia de ionização? É a energia necessária, tá? Ó, eu tenho um elemento neutro, que eu representei aqui. É a energia que eu tenho que dar para tirar dele um elétron. O que é isso, gente? Eu vou lá, ó, por isso que a gente trabalha tanto com aqui, ó, o subnível mais energético. É esse elétron aqui, tá? Ou do subnível mais energético, ou da camada de valência. Nesse caso é da camada de valência, que é a mais externa. A gente sempre vai tirar o elétron mais externo. Eu vou tirar da minha camada de valência. Por isso que a gente separa subnível mais energético de camada. É quanto de energia que eu tenho que dar para tirar esse elétron. Por enquanto, é só isso que vocês precisam entender, que é a energia que eu preciso dar para tirar um elétron. E eu posso ter primeira energia de ionização, que é a energia para tirar um, segunda energia de ionização para tirar o segundo, terceira e assim por diante. Quanto mais elétrons eu for tirando, mais difícil é, ou seja, mais energia eu tenho que dar. Por quê, gente? Porque eu tenho que tirar um elétron de uma espécie que já ficou positiva. Então, o núcleo está atraindo, já tirou um dele, então ele está agarrando aqueles elétrons de uma força muito maior. Então, eu tenho que dar mais energia para tirar. Tranquilo? E por que cresce de baixo para cima nos períodos? Olha só, aqui eu tenho mais camadas. Mais distante do núcleo está. Então, esse elétron que está lá longe não sente tanta atração pelo núcleo. Então, eu tiro mais fácil, é como se ele não estivesse vendo. Aqui não. Esse cara, coitado, vamos pensar no lítio. O lítio só tem 2 camadas com 3 elétrons. Se tu tirar um, ele só fica com 2. Esse cara tem 87. Então, ou seja, quanto menor o número de camadas, mais difícil é de tirar. Tranquilo? Então, cresce nos períodos de baixo para cima e nas famílias da esquerda para a direita. É o inverso do raio, tá? O próximo é igual a esse aqui. Vamos lá? Próximo. E afinidade eletrônica. É o inverso da energia de ionização. Se a energia de ionização é a energia para tirar um elétron da eletrosfera, a afinidade eletrônica é a energia para eu colocar o elétron. Só que o que acontece? Eu tenho que dar energia, que é para tirar o elétron. A afinidade eletrônica não, ó. Eu pego a espécie neutra, dou um elétron para ele, ele fica com uma carga negativa, porque ele ganhou carga negativa, e ele libera energia.
Quais os elementos que liberam mais energia? De baixo para cima, nos períodos, da esquerda para a direita. Então, esse flúor, os gases nobres não entram nisso, tá, pessoal? O flúor é aquela espécie que tem maior, libera mais energia quando recebe um elétron. Já o frâncio não, é a espécie que libera menor quantidade de energia. Já a energia de ionização não. Este aqui é o que tem menor energia de ionização. O que quer dizer isso? Que ele doa mais facilmente seus elétrons. O flúor recebe mais facilmente seus elétrons. Tranquilo? Vamos mais uma? Eletronegatividade. O que é vocês viram que só o raio foi o contrário, gente. Só o raio cresceu para cá. Todos os outros cresceram para cá, tá? Eletronegatividade é uma propriedade de uma ligação. O que acontece? Eu tenho um elemento aqui e um elemento aqui. Eles estão ligados. O que liga eles, que é o que a gente vai ver na próxima aula, são os elétrons, tá? Aquela espécie que puxar mais os elétrons, ou seja, aquele que é mais egoísta, aquele que eu estou dando um elétron, o outro cara está entrando com outro elétron. A gente está dividindo. Aquele que quer roubar o elétron daquele tem maior eletronegatividade. Ou seja, é a tendência de um átomo em atrair o par de elétrons de uma ligação. Ficou claro? Então, cresce de baixo para cima nos períodos, da esquerda para a direita nas famílias. Ou seja, o flúor novamente é a espécie mais eletronegativa. Próxima. Agora, todos que a gente viu. Olha aqui. Esquece esse aqui que agora eu vou falar nele. Raio atômico é o único que é o contrário. Eletroafinidade, tendência de ganhar um elétron. Energia de ionização, tendência a doar elétrons. E eletronegatividade, tá? Então, a energia de ionização, o frâncio tem maior tendência a doar, porque o que acontece? Eu tenho que dar menos energia. Porque assim, gente, uma coisa é a tendência a doar, mas não quer dizer que eu não tenho que ter trabalho para tirar, ou seja, eu tenho que dar energia para tirar o elétron, porque é dele. Mas eu preciso dar menos energia para tirar um elétron desse aqui, tá bom? Já a eletroafinidade é o contrário. É a tendência de ganhar e a energia é liberada. Eu não dou energia para tirar. E a densidade? O que é densidade? Gente, vamos olhar aqui, ó. Densidade, o professor de física vai trabalhar bastante. Densidade é igual a massa sobre o volume. O que é essa propriedade, gente? É uma relação entre a massa e o volume. Vocês já devem ter ouvido aquela piada infame. O que pesa mais, 1 quilo de algodão, 1 quilo de ferro? A massa é a mesma. O que está variando é o volume. O algodão tem um volume muito maior do que o ferro. Então, o que está sendo relacionado? Não tem nada a ver com a massa. O que está variando ali é o volume e a densidade. A densidade do ferro é muito maior, porque é a relação entre volume e massa, do que a do algodão. Tranquilo? Então, a densidade cresce para o centro e para baixo. Então, aqui eu vou ter os elementos de maior densidade, aqueles mais pesados, mais densos, e aqui os mais leves. Tá bom? Vamos, então, para um exercício. Pessoal, exercício de 2010, questão 77. O cádmio, presente nas baterias, pode chegar ao solo quando esses materiais são descartados de maneira irregular no meio ambiente ou quando são incinerados. Diferentemente da fórmula metálica, o cádmio mais 2, que ele está chamando a atenção, são extremamente perigosos para os organismos, pois eles podem substituir o cálcio mais 2. Ocasionando uma doença degenerativa dos ossos, tornando-os muito porosos e causando dores intensas nas articulações. Podem ainda inibir enzimas ativadas pelo zinco mais 2, que são extremamente importantes para o funcionamento dos rins. A figura aqui embaixo mostra a variação do raio de alguns metais e seus respectivos cátions. Vamos imaginar, então, o que é essas figuras aqui, pessoal? São círculos, tá? De cada um dos elementos. E aqui embaixo tem a distância do raio, em picômetros, tá? Que é a unidade de medidas para isso.
Então, 197, 191 até 137, em ordem decrescente. Embaixo eu também tenho círculos, só que neste caso é o raio iônico. O que é o raio iônico, pessoal? Lembrando, o que são íons? São as espécies carregadas, né? Então, essas espécies aqui, o que aconteceu? Elas deram um elétron, tá? Se elas deram um elétron, ela tem que ter diminuído de tamanho. O raio iônico, no caso dos ânions, é menor. Espécies, desculpa, pessoal, dos cátions, tá? O que ele pede aqui? Eu não vou ler todos por causa do tempo, tá? Mas, ó, com base no texto, a toxicidade do cádmio em sua forma iônica é consequência desse elemento Q. O que vocês têm que levar em consideração? Ele está envolvendo a parte biológica, tá? O sistema biológico geralmente é por chave fechadura. Uma chave grande não entra numa fechadura pequena e o contrário até entra, mas não abre. O que acontece? Ele está relacionando o raio dos dois, ó, possuir raio e carga relativamente próximo. Então, quando eu estou falando do cádmio, na sua forma iônica, ele tem um raio muito semelhante ao cálcio e o zinco. Por isso que ele entra no sistema biológico atuando no lugar dessas espécies, tá? Podendo ocasionar as doenças. Porque ele não tem o mesmo efeito, mas ele funciona, ele consegue se encaixar perfeitamente devido ao raio. Tranquilo? Pessoal, por hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, como eu disse, voltem lá no YouTube, assistam a aula novamente, tá? Então estão todas as aulas. Clique na playlist, tem todas lá, a química, física, biologia, todas as aulas separadamente. Um forte abraço e até a próxima aula.